em Atos, no capítulo 16, verso 9. Amém? Tudo bem, sabe? De noite, apareceu a Paulo esta visão. Estava ali em pé um homem da Macedônia, que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele teve esta visão, procuramos logo partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciarmos o Evangelho. Navegamos, pois, de Troade e fomos de leitura a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desse distrito da Macedônia, colônia romana. E estivemos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos portas afora para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. E sentados falávamos às mulheres ali reunidas. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que temia Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa, rogou-nos dizendo: se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Ora, aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que adivinhava e dava grande lucro a seus senhores. E ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: são servos do Deus Altíssimo estes homens, que vos anunciam um caminho de salvação. E fazia isto por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saia dela. E na mesma hora saiu. Ora, vendo os seus senhores que a esperança de seu lucro havia desaparecido, prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para a praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, estão perturbando muitos a nossa cidade, e pregam costumes que não nos é lícito receber nem praticar, sendo nós romanos. A multidão levantou-se a uma contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, porém, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e lhes segurou os pés no tronco. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um grande terremoto, e foram abalados os alicerces do cárcere,
e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Tendo ele pedido luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então eles pregaram a palavra de Deus, e todos os que estavam em sua casa, tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavando-lhes as feridas, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então os fez subir para a sua casa, e pôs-lhe a mesa, e alegrou-se muito toda a sua casa, por terem crido em Deus. Vamos orar? Feche os teus olhos, ligue o seu coração a este Deus maravilhoso, que nos propicia esta grande chance, esta grande oportunidade de ouvirmos a palavra, percebermos através da palavra a voz do Espírito e vermos no nosso coração Deus aplicando esta palavra ao nosso ser. Esta é uma oportunidade maravilhosa, especialíssima. Senhor Deus, é o teu favor que nos faz estar aqui. Quando me encontrei contigo, Pai, diante dos vendavais, das inseguranças, achei que por pouco tempo conseguiria ficar preso a Ti, mas seria levado pelo vento. Mas hoje, Pai, passado mais de 30 anos, tenho um reconhecimento da Tua poderosa mão e da Tua maravilhosa graça. Ó Deus, nós estamos aqui reunidos, de sorte que temos uma caminhada, cada um aqui per si está diante do Senhor Deus, e temos esta maravilhosa, estupenda, viva palavra, e nós queremos, Deus, penetrar nesta verdade, envolvermos nesta realidade que nos faz ser existencial, para que possamos, Deus amado, compreender a Tua vida, compreender os Teus valores, compreender a nossa missão, compreendermos a Tua obra, compreendermos o porquê da nossa vida e por que estamos aqui nesta terra. Ajuda-nos, em nome de Jesus, nesta noite. Amém. Graças a Deus. Queridos, conhecer a palavra e ouvir os testemunhos dos homens e das mulheres que ouviram e tiveram a coragem de se entregar a este Deus, e perseverar, e tiveram um começo e um final de vitória na presença de Deus, é algo maravilhoso. Paulo, ele aqui está nos apresentando um testemunho interessantíssimo do poder de Deus e das manifestações de convencimento do Espírito. Mas ele foi um homem que viveu à altura do seu compromisso. Eu estava vendo uma frase que está em Atos, no capítulo 26, verso 29, um testemunho que o apóstolo Paulo está dando a um rei, Agripa. Ele está no final da sua vida. Então ele diz ali: não fui desobediente à visão celestial. Eu
tive um encontro com Deus na pessoa de Jesus. Ouvi da boca de Jesus, é isso que ele está dizendo. Um chamado. Ele me deu uma missão. Ele me fez entender o porquê da minha vida. Eu não fui desobediente. Logo mais, ele vai ser morto, talvez 3 anos depois. E ele diz na sua última carta aos Filipenses, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está preparada, que o Senhor vai me dar naquele dia. Queridos, eu estava pensando sobre isso, pensando na nossa vida, na tua, na minha, em oração, colocando vocês diante de Deus, e buscando de Deus uma palavra. Meu coração se voltou nesta semana para esse texto. Quando este homem chamado Paulo, que quer dizer pequeno homem, está buscando saber qual é a vontade de Deus. Na verdade, a vontade de Deus não é muito clara, assim, como uma grande lâmpada, um grande farol, e antecipadamente ele vai nos falando tudo, mas no decorrer da caminhada, e é interessante que a própria palavra, falando de si mesma, ela diz que ela é luz para os nossos pés. Quer dizer, conforme nós vamos caminhando, Deus vai nos revelando, vai nos mostrando, vai aclareando a nossa caminhada. Mas é muito interessante, queridos, a gente saber essa questão na vida deste homem, que tem tudo a ver comigo e com você. Porque ele está num momento que ele não sabe para onde ir. Ele tenciona ir à Ásia, ele tenciona ir à Mísia, ele quer ir à Bitínia. Versículos anteriores estão falando estas direções que ele está tendo, mas o Espírito de Cristo não permitiu. Ele precisa de uma direção. Ele é gente como você e eu. Ele precisa de uma direção. Ele tem visões pessoais, mas ele é sabedor de que o caminho que ele tem que seguir é através da voz de Deus. Aqui é um sinal extraordinário na caminhada de quem está disposto a ouvir a voz de Deus, não sendo desobediente à visão do Senhor sobre a sua própria vida. Então ele tem uma missão. Mas Paulo tem uma missão, pastor Silvio. E você também tem uma missão. E essa missão está totalmente atrelada, vinculada aos interesses de Deus na sua vida, que vão partilhar os interesses dos outros também, porque nós somos pessoas sociáveis, somos ligados a comunidades e somos como um tipo de um quebra-cabeça, e sem a sua pessoa não haverá um término daquela visão que deve ser estabelecida por Deus. Então Deus colocou cada um de nós como uma pecinha-chave. Você já trabalhou, eu digo que é um trabalho, montando um grande quebra-cabeça? Tem quebra-cabeça aí de 1000, né? Pedacinhos. A pessoa vai, um pedacinho daquele é extremamente importante. A igreja, e eu estou aqui, quero falar sobre ser igreja, em defesa do ministério de cada um, é você ser parte vital de um processo
que precisa funcionar devidamente, sem a qual a obra que Deus tenciona fazer não será completa sem a tua participação, sem a minha participação. Aliás, sem a minha participação, vamos dizer que eu sou Paulo, sem a participação de Paulo, aqui o Evangelho não teria chegado como chegou à Europa. É o primeiro ponto europeu alcançado pelo Evangelho através deste missionário, homem desprendido, que ouviu e viu a ação de Deus sobre a sua vida de uma maneira maravilhosa. Mas aqui ele está tendo à noite ali uma visão espiritual. Ele vê um homem com trajes macedônios, e aquele homem, ele conhecendo aquela vestimenta, e aquele homem dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Na verdade, naquela visão, aquela pessoa estava ali representando todos os macedônios. Talvez até era um anjo de Deus ali falando com ele, eu não sei, mas aquela visão mostrava alguém caracterizado, vestido com aquela cultura e necessidade. E aquele que viu a visão era um homem que tinha palavras que ninguém mais tinha, e uma missão que era para ele realizar. Então ele ouve aquilo, e Lucas, que escreveu o livro de Atos, nos fala que quando Paulo teve a visão, imediatamente, fala comigo, imediatamente, eles partiram. A ideia aqui é que partiram de noite, imediatamente. Eu tenho procurado conectar esta palavra àqueles que estão mais perto de mim, mostrando que a necessidade que nós temos de obedecer imediatamente. Fala comigo, imediatamente. Se não, veja, eles foram, e estava ali então pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que realiza, é o Espírito de Deus que envia, é o Espírito de Cristo agora que está querendo atingir. Na verdade, é o próprio Cristo que deu o comando para que nós pudéssemos e para que nós possamos realizar a sua obra. E assim, ao comando de Jesus, nós podemos caminhar e ir segundo os talentos e os dons e as capacidades que todos nós temos na nossa comunidade, ou na nossa vida, ou no ministério que cada um tenha chamado. Então ele vai a Filipos, e ali ele chega, e diz aqui a Bíblia que ele fica com Silas, com Lucas, deve estar aqui Timóteo também. Eles ficam ali em um lugar de portas fechadas. Diz no sábado, saímos portas afora, para a beira do rio. É impressionante isso. A gente percebe um homem esperando a orientação de Deus. Deus fala, sim ou não? Impressionante. Deus fala. Não fala exatamente na hora que você quer que ele fale, mas fala na hora que precisa realmente que ele fale. Então eles vão, e ali em Filipos não havia uma sinagoga. A sinagoga era um tipo de templos assim que eram erigidos, eram construídos pelos judeus quando moravam distantes de Jerusalém. E os judeus sempre foram comerciantes e moram espalhados pelo mundo. Hoje também era assim. E naquela cidade de Filipos não havia uma sinagoga, porque não havia 10 homens
homens maduros para formar uma sinagoga. Era necessário 10 famílias. Então, como não havia uma sinagoga onde se pregava a palavra do Antigo Testamento, que normalmente os que iam evangelizando iam visitar, se houvesse judeus ali, havia um lugar. E eles descobriram que havia um lugar à beira do rio, onde mulheres se reuniam, mulheres judias se reuniam para ministrar a palavra. E eles tinham um tipo de uma reunião ali, e Paulo e Silas foram ali, e ele disse que aquele lugar era um lugar de oração. E ali, quando eles estão ali sentados, começando a falar com aquelas mulheres ali reunidas, há uma coisa muito interessante aqui, queridos, e tem tudo a ver, depois você vai ver que tem tudo a ver com aquilo que eu estou falando. Diz Paulo que há entre essas mulheres uma mulher chamada Lídia. Que é Lídia? Ela é uma comerciante, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e diz o texto que temia a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. É o Espírito de Cristo que convence, e é o Espírito de Cristo que faz com que o nosso entendimento seja aberto. Você vê que essa mulher temia Deus, mas ela não compreendia ainda as coisas devidamente. Ela temia Deus, mas não sabia da centralidade do Evangelho, não sabia sobre Jesus. Mas o Espírito de Cristo ali encontrou um coração acessível. Esse coração então se abriu pela movimentação e instrumentalidade do Espírito Santo, e esta mulher recebeu Jesus, e diz o texto que imediatamente ela foi batizada, e ela passou a ser hospedeira daqueles missionários, e não só ela, mas toda a sua casa. Este texto vai nos conectar e vai nos ligar imediatamente à família. A questão de quando se converte uma pessoa que tem autoridade legal sobre a família, é muito comum a família toda se converter rapidamente, e a família dessa mulher se converteu. Aí também acontece aqui, eu estou apenas explicando o texto, eles continuaram indo ao lugar de oração por muitos dias, esperando o vento soprar. Uma vez eu estava conversando com um empresário, um homem ímpio, e ele queria realizar algumas coisas, é candidato a senador, e ele dizia assim: eu faço chover. Eu faço chover. Queridos, nós temos uma parcela pequena no controle dos acontecimentos. Nós não temos capacidade nem de controlar 20%. Por quê? Porque a vida está toda conectada a muitos interesses, e tudo está ligado ao nosso próximo, aos nossos companheiros de bairro, de cidade, de estado, de nação, de mundo. E cada um tem um mundo dentro de si. E estas circunstâncias, elas caminham como em círculos concêntricos, elas vão se movendo e se movendo e se movendo. E ainda que eu seja muito bom naquilo que eu faço, escute isso, você é extremamente, nós somos extremamente favorecidos, porque há um Deus
que é Deus, porque Ele tem a autoridade soberana sobre todas as coisas. E a Bíblia diz que as coisas só cooperam para o nosso bem quando nós amamos o Senhor, quando nós buscamos o Senhor, quando nós estamos na perfeita vontade de Deus. Então as coisas podem até convergir, mas não para o bem. Para o bem é só o nosso Deus Todo-Poderoso. Então a Bíblia vai mostrar esta soberania deste Deus extraordinário aqui, operando maravilhas. Então você vê primeiro uma família que se converte, e agora vem contra Paulo algo que parecia ser de bom tom, mas era uma convergência inadequada, era uma armadilha para levá-lo a uma situação terrível, visto que um jovem, diz a Bíblia, com um espírito adivinhador, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esse espírito adivinhador é um espírito maligno, espírito de adivinhação. Isto nós temos que tomar muito cuidado. Há nas coisas de Deus, essa questão de conhecimento, dá um dom de conhecimento. Mas temos que provar os espíritos, porque existem espíritos de adivinhação, principalmente esses espíritos que estão falando assim, sobre coisas que já aconteceu, coisas que já aconteceram, entendeu? Fica falando, isso o diabo sabe isso. Quero ver ele falar o que vai acontecer. Aí, alguém me perguntou nessa semana, como que eu sei se o espírito, se uma pessoa que fala por Deus ou não? Primeiro, na questão do Evangelho e na centralidade de Jesus. Segundo, tem que se cumprir. Fala comigo, quando Deus fala, está falando. Mas olha o espírito de engano aqui, tentando entrar no âmago do Evangelho, no princípio do Evangelho, na estrutura do Evangelho, naquela região. Ela chega, vai ao encontro de Paulo, esta moça, que é o sucesso naquela região, ela vai dizendo: são servos do Deus Altíssimo, estes homens, verdade, vos anunciam um caminho de salvação. Ela está dizendo o seguinte: são verdadeiros, eu estou avalizando, é o espírito maligno que está falando isso, só que eles são uma opção de salvação, quando que o Evangelho não é uma das opções, é a única opção. Eu estava vendo uma reportagem, se não me engano, na Veja, não sei se dessa semana, aquele jogador de basquete, o chamado Mão Santa, ele dizia assim: eu sou católico, mas estou fazendo um tratamento no centro espírita, por causa do tumor que ele tem no cérebro. E ele disse: mas tudo é Deus mesmo, tudo é de Deus mesmo. Na verdade, eu sempre tive simpatia pelo espiritismo. É comum ver esse pensamento ridículo, que pressupõe então há muitos deuses, ou um Deus que se conforma, um Deus que se adapta à crendice popular. O nosso Deus, queridos, Ele não é adaptável. Nós é que nos adaptamos a Ele. Ele é soberano, e Ele tem um só caminho, e o caminho é Jesus. Mas vejam o nosso querido irmão,
Paulo numa situação dificílima, para sair daquela emboscada, não foi fácil. Aquele demônio ia falando atrás dele, e ele percebeu que aquilo era uma armadilha. Por isso ele demorou para expulsar, mas teve um momento que ele ficou agoniado. Ele perdeu de alguma forma o equilíbrio, ou ele agiu no momento que Deus mandou que ele agisse. Eu só sei que ele virou e disse ao Espírito: sai! E o Espírito saiu. E era exatamente aí que estava o ponto. Quando os que patrocinavam aquela ação adivinhadora, que dava tanto lucro, eles viram aquela perda, eles criaram um alvoroço na cidade, a cidade entrou em polvorosa, ficaram todos alarmados e se reuniram, pegaram Paulo e Silas, levaram até os magistrados e disseram uma coisa muito interessante. Eles disseram: são judeus, nós somos romanos, e eles trazem costumes que não nos é lícito realizar. É interessante, queridos, que o Evangelho, ele quebra e ele vem realmente atingir costumes. E é interessante aqui, queridos, essa situação que Paulo e Silas se viram. Olha o que aconteceu: eles rasgaram as vestes de Paulo e Silas. Eles dois foram fustigados com varas, e era uma forma de açoites que cortava mesmo, normalmente era 39 açoites que se davam. Eles foram presos, e não só presos, encarcerados, mas algemados e colocados no tronco, que é um tipo de tortura que vai apertando. O carcereiro teve ordem para guardá-los em segurança, então colocou lá no fundo da prisão. E diz a Bíblia, mais uma vez também à noite, mas aqui fala à meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, enquanto os outros presos os escutavam. Interessante, o cárcere não pôde entrar dentro do coração daqueles que serviam a Deus. Não tem como entrar. Quando a gente se solta nos braços de Deus inteiramente, confia inteiramente, passamos, vivenciamos, mas a prisão não consegue entrar. Não consegue. O carcereiro que estava ali guardando, ele estava encarcerado. Paulo e Silas não estavam encarcerados. Deus queria que eles entrassem lá naquela masmorra. Deus queria que eles cantassem e adorassem e pregassem lá dentro daquela prisão. Como eu vou entender isso, se não pela linguagem do amor? Como que eu vou entender isso? Um Deus que não é só meu Pai, mas é nosso Pai, e um Deus que precisa de ter um absoluto comando sobre a sua vida. Quando Deus fala contigo em qualquer área da sua existência, como você faz? Como você faz? Você obedece? Ou você sempre endurece o coração? Ou obedece em parte? Queridos, é tão interessante, por que esses homens estão ali adorando a Deus? Eles estão entrando num caminho de uma arma
que se torna a arma mais poderosa que existe no universo. Esta arma se chama fragilidade, dependência absoluta. Olha bem, eles estavam presos de mãos e pés, eles estavam ali, lançados no fundo, injustiçados, eles estavam extremamente fragilizados. Então eles estão entrando, estão em contato com Deus vivo. É justamente esta é a hora da apropriação do poder de Deus sobre a vida humana. Queridos, houve ali uma manifestação extraordinária que só Deus faz realizar. Diz aqui o texto que imediatamente, enquanto eles cantavam e oravam, cantando a Deus, as pessoas os escutavam, houve um grande terremoto. Aqui Deus abalou toda a estrutura do lugar. E é tão interessante, olha o terremoto de Deus, os alicerces do cárcere foram abalados, e todas as portas que tinham grades foram abertas, todas as algemas foram quebradas, todos que estavam no tronco foram libertos. Olha o terremoto de Deus, quando ele se realiza, na hora que ele realiza-se, é tremendo. E aquela pessoa ali que estava ensanguentada, estava ali, parecia que ia morrer, a coisa virou de uma hora para outra. Ontem eu estava aqui na igreja, cheguei em casa e meus filhos viriam para cá para orar. Eu cheguei em casa quase meia-noite e estava aqui essa linda senhora assistindo a 100 nocautes lá do, como é que chama? UFC. Essa daí falou, benzinho, mas mulher não assiste essas coisas, ela gosta dessas coisas. E ela ficou ali vendo. E eu vi uma coisa interessante, um dos nocautes, um camarada, os dois ali, ele foi batendo tanto no outro e o outro estava bem, assim, quase caindo, ele quase caiu. Mas quando ele estava quase caindo, e o outro ali batendo muito, que já estava praticamente nocauteado, ele virou e deu uma no camarada. E o outro foi nocauteado. Ninguém podia esperar aquilo. Mas Deus, ele faz estas, parece que até uma ironia, mas ele parece até uma brincadeira, mas ele faz exatamente isto com aqueles que o temem. Ele deixa as coisas irem a tal situação, para que você e eu, quando nos firmamos nele, queridos, a nossa confiança precisa estar em Deus. Na hora da dificuldade, nós temos que aprender a confiar neste Deus maravilhoso. Quantos podem dizer amém, gente? Amém. Querido, que coisa extraordinária. Coisa extraordinária. Aquele que estava aparentemente destruído, olhou lá de dentro do fundo e viu o carcereiro tirando a espada e indo se suicidar, pensando que todos tinham fugido. E o primeiro que foi salvo foi o carcereiro. Ele gritou: não faça isso! Todos aqui estamos. Olha que Deus extraordinário. Abriu. Você já viu o que é uma prisão? Quando abre tudo, o que isso? Ó, ninguém saiu. O carcereiro guardou a espada e então ele tira Paulo e Silas para fora e diz: o que eu faço? O que eu posso fazer para me salvar? Lindo, né? Servir a Deus é lindo, queridos. Vale a pena. O que eu posso fazer para me salvar? Eu estou perdido. Eu estou perdido. Isto é maravilhoso. Uma verdadeira convicção de arrependimento parte do pressuposto de entendimento que está perdido. Eu estou perdido. O que eu posso fazer?
E Paulo vira para ele e fala: crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Fala para o seu irmão: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E a pergunta que se põe é: o que é crer no Senhor Jesus? Crer no Senhor Jesus, em primeiro lugar, é ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Você e Ele. Isso é impressionante. Ontem eu estava orando, ali no escritório, devia ser em torno de 11 horas, 11 e pouco, antes de ir para casa, porque a casa deu de meia-noite. Veio uma presença tão maravilhosa de Deus ali. Era perceptível isso. Eu já vi isso centenas e centenas e centenas de vezes. Mas o que é isso? É crer e continuar crendo. Queridos, um encontro pessoal com Jesus Cristo, você já teve? Você já teve? Crer no Senhor Jesus não é só ter um encontro com Ele, é ter a visão celestial das coisas, é passar a ver as coisas num prisma eterno, é olhar com os olhos do Todo-Poderoso. Quando somos jovens, nós temos muitas ilusões. Quando somos velhos, podemos perder as ilusões. Mas quando nós encontramos Jesus verdadeiramente, a visão se abre no nosso coração. A visão da eternidade. A visão da eternidade, isso é extraordinário. A visão do céu. Crer no Senhor Jesus é ter uma visão renovada e ampliada, isto é, desenvolver este relacionamento. Quanto mais nós vamos andando com Ele, nós vamos percebendo quando Ele fala, como fala, e vamos percebendo também o senhorio dele, que convém que nós falemos também a Ele, entregando-nos. Queridos, obedecer não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas obedecer é a necessidade da nossa vida, porque não há filho que seja filho que viva pulando, que viva se estribando em si mesmo, que viva correndo da casa do Pai. Filho que é filho vem e está na casa do Pai, na casa do Pai tem as leis do Pai. Na casa do Pai tem a lei do Pai. Na casa do Pai tem o comando do Pai. Então Jesus quer nos dar essa visão de ter fé nele, é isso, conviver com Ele, buscá-lo em oração, usar as armas da luz, da oração, da palavra. E também crer em Jesus é uma condição. Você tem implicações quanto à vida. Você tem que fazer algo que o represente. Quando a Bíblia fala de ministérios e de ministros, se usa também esse termo no polo, na política, na administração pública, ministérios, ministros.
A Bíblia nos diz que nós, a igreja de Jesus, você e eu, somos ministros. Nós representamos uma potestade, que é a potestade celestial. E nós estamos ali comissionados a fazer aquilo que a autoridade nos manda fazer. É interessante isso. Comissionamento é um imperativo. Temos que ir. Nós temos aqui pessoas diferentes e com papéis diferentes, mas todos nós estamos vinculados ao mesmo processo. Eu te pergunto, na tua parte, o que você tem feito? Você tem sido obediente naquilo que te cabe fazer? Pastor, mas eu não gosto muito do senhor, eu não concordo muito com isso, eu não concordo muito com aquilo, eu tenho aquilo, mas isso e aquilo, ou minha vida também está sendo atrapalhada, isso e aquilo, hoje eu não posso contribuir, mas eu contribuo só com uma parte, outro não tem problema, eu dou o que eu quero dar, eu faço o que eu quero fazer, eu venho a hora que eu quero, eu volto a hora que eu quero, eu faço o que eu quero. Queridos, Jesus te chamou e te comissionou, e o serviço é atribuído conforme os dons e habilidades que Deus dá. Eu me lembro, a primeira vez que eu vi uma pessoa sendo usada por Deus extraordinariamente, eu vi muitos sinais na vida daquela pessoa, do amor que esta mulher tinha pelos pedidos. A casa dela vivia cheia de pessoas que ela ganhava para Jesus. Uma jovem, com um papel importantíssimo na minha vida, na questão da conversão. Mas um dia eu olhei para ela e pensei, meu Deus, se um dia eu for usado por Deus, eu gostaria de ter o dobro do resultado que ela tem. Acho que eu nem deveria ter falado isso, porque eu coloquei um limite, né? Mas aquilo me impressionou. Mas depois, como você vai convivendo com Deus, você vai vendo que a coisa não é bem assim. Deus dá dons, e dá qualidades, e dá talentos diversificados, e dá capacidades inúmeras. Então, a fidelidade não é por aquilo que o outro faz, mas é por aquilo que Deus te comissionou. Deus te comissionou, e os talentos que Ele te deu, e a habilidade que Ele te deu, e como nós o servimos naquilo que temos. Crer em Jesus também é quebrantamento. Orgulho não consegue subsistir diante de Jesus. Sucumbe. Eu tenho estado em contato com algumas biografias dessas 2 semanas, de grandes homens. É tão interessante você ver a vida da pessoa e depois ver que tudo aquilo acabou. Eu estava vendo a biografia do Leonardo da Vinci, um gênio, muito à frente do seu tempo. Passou o resto da sua vida vivendo miseravelmente, tendo muito dinheiro. Ele escondia o dinheiro e vivia na miséria. Ele tinha alguns parentes que ele mantinha com regalias, mas ele mesmo nem tomava banho direito, não se importava com as vestes e vivia ali naquele mundo dele. Na verdade, não usufruiu quase nada daquilo que ele deixara na sua genialidade. Eu posso citar muitos aqui que eu tive contato essa semana. Eu fico pensando, aquilo que é mais comum numa pessoa
bem-sucedida é exatamente esse ponto: o orgulho, a arrogância. Crer em Jesus é sucumbir, seu Deus. Tozer, um dos maiores pregadores do nosso século, disse algo interessante. Ele diz assim: o Senhor não pode abençoar plenamente um homem enquanto não o tiver vencido. O grau de bênção desfrutada por qualquer homem corresponderá exatamente à vitória mais ou menos completa de Deus sobre ele. Que coisa tremenda, querido. Enquanto fomos resistentes, crer no Senhor Jesus é você se dobrar, se quebrantar, dizer: Senhor, faça a tua vontade. Fala, levanta sua mão direita e diga: Senhor, faça a tua vontade. Tão interessante isso. Quando eu falo faça a sua vontade, eu paro para ouvir. Deus vai dar direções, é verdade, mas é Ele. Você vai encontrar caminhos aprazíveis, como Paulo encontrou à beira do rio, lugares agradáveis, mas você vai encontrar também situações adversas que vão te circular. O importante é eu ter a maturidade de ter uma reação benéfica, uma reação que dê resultados, porque o interessante da vida são as reações. Uma pessoa, eu preciso do Coutinho, ele que me manda as coisas, mandou, e estava falando da reação de uma pessoa que uma vez que estava para sair do serviço, derramou o café na camisa, aí ficou nervoso. O filho, né, mais ou menos assim, né? O filho tinha que ir para a escola e perdeu o horário. E ele foi correndo para o trabalho, não chegou atrasado, chegou sem levar os documentos, alguma coisa assim. Então ele estava mostrando uma sincronia, conforme a reação que a pessoa tem, as oportunidades que ela perde. O problema não é o problema, a questão é como que eu reajo a esse problema. Crer no Senhor Jesus também tem a ver com a obra. Fala para o seu irmão: a obra de Deus. Uma coisa que eu preciso entender: eu sou um vaso escolhido. Deus tem algo a realizar na minha vida. Deus tem um ministério para mim. Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Aí então você me diz: pastor, quando eu tiver isso eu serei, quando eu tiver aquilo eu serei. Louco! Hoje você tem que ser nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Crer em Jesus é não ser desobediente à visão. Há uma caminhada, sim, há uma caminhada. Deus dá uma visão celestial para a pessoa. Deus coloca guias, e nós não podemos fugir, não podemos desistir, não podemos depor as armas, não podemos abandonar os projetos de Deus, não podemos abandonar o projeto de Deus para o nosso projeto. Tem pessoas que tentam espiritualizar a coisa. Fala assim: mas aconteceu isso porque Deus quis para fazer isso. Aconteceu isso porque isso aí é conversa fiada. Temos que aprender a obedecer. Fala comigo: eu tenho que aprender a obedecer. Por que Deus te trouxe? Não é só para você. Por que Deus tem algo incondicional para todos nós? Então Deus quer que nós continuemos neste momento
e amanhã e depois servindo com fidelidade.